Bom, o Roberto já está aqui, agradecendo a Eliene, agradecendo todo mundo, e eu vou chamar agora o Roberto, né? O Roberto, vou apresentar ele de novo, porque eu acho que tem algumas pessoas diferentes das de ontem. O Roberto Chaves é graduado em História pela Universidade Federal do Ceará. Ele é técnico em conservação e restauro pela Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho e especialista em gestão cultural pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. É fundador e diretor do Museu Casa de Quinca Moreira, em São Gonçalo do Amarante. É técnico de laboratório de conservação e restauro de bens culturais móveis do Memorial da UFC, Universidade Federal do Ceará, sendo responsável pelo Laboratório de Conservação e Restauro LACO, e consultor em conservação e restauro de acervos arqueológicos do Instituto Cobra Azul de Arqueologia e Patrimônio. E o Roberto vai ministrar agora a oficina de segurança em museus. Passo a palavra para ti, Roberto. Agora, boa tarde. E a Boa palavra é sua. tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu quero primeiramente agradecer a Paula pela oportunidade. Eu acho que é um momento muito importante para as pessoas que trabalham nos museus, assim também como os profissionais que pesquisam, né, os museus. Então, eu vou projetar aqui a apresentação. Eu preparei uma pequena apresentação com alguns pontos. Está dando para todo mundo ver? Sim, eu estou vendo. Pronto. Primeiramente, eu vou iniciar. Ontem, na oficina de ontem, eu falei sobre o caso lá do Santo Antônio, que teve um problema lá em Santa Catarina e tudo mais, né? E eu falei que eles, na publicação, essa publicação aqui, que eles trazem a conservação de bens culturais, não sei se vocês conseguem ver, que é a conservação de bens culturais sacros no estado de Santa Catarina, caderno de orientações, que aí eles falam sobre o trabalho que eles estão desenvolvendo com as igrejas e tal, na preservação do acervo sacro, que aí é aquele caso do Santo Antônio que foi lixado e tal, teve uma intervenção. Eu acho que esse livro ele está disponível em PDF, então quem tiver interesse, né, são cadernos de orientações produzidos pela Fundação Catarinense de Cultura. Então eu acho que no site da Fundação Catarinense tem esses livros, certo? Então eu queria iniciar. Tá todo mundo me ouvindo? Oi? Sim, dá para te ouvir, Roberto. Pronto, é porque ficou sem áudio aqui. Como eu estou apresentando, eu não vou conseguir ver as mensagens, certo? Então, eu quero iniciar essa oficina falando um pouco sobre os museus, né? Porque, assim, quando alguém fala sobre segurança em museu, o que é que geralmente vem na mente das pessoas? É a questão do segurança lá, a questão do roubo, a questão do furto. E quando a gente trabalha segurança em museus, a gente pensa a segurança do acervo, né? Então, de que forma está sendo desenvolvida a segurança dos bens que se encontram neste museu, né? Então, de que forma está sendo feito esse mapeamento, de que forma está sendo feito esse controle, né? Então, como está sendo feito o trabalho para garantir a segurança dos acervos dentro do espaço museológico, né? Então, isso é muito importante para quem trabalha nos museus. Na universidade, atualmente, eu estou coordenando o projeto de Plano de Gerenciamento de Risco e Preservação de Acervos da UFC, que a gente trabalha com o mapeamento dos agentes de risco dentro da universidade, né, dos espaços de guarda de acervo dentro da universidade. Então, isso é muito interessante, porque às vezes são pequenas coisas que às vezes a gente não pensa e que pode acontecer, né? Eu sempre digo o seguinte, quando a gente trabalha com gerenciamento de risco, segurança dentro de museus, não é pensando que aquilo vai acontecer, mas que aquilo pode acontecer e que a gente possa saber
atuar diante daquele risco ou diante daquele problema. Então, quando a gente trabalha segurança de acervos e gerenciamento de risco, a gente está sempre buscando uma alternativa para tentar sanar o dano dentro do museu. Então, eu vou iniciar falando sobre o espaço da reserva técnica, né, na oficina de ontem. Eu falei um pouco sobre, muitas vezes as pessoas pensam que a reserva técnica é apenas um espaço de guarda do acervo, né? E às vezes acaba que se transformando numa espécie de depósito, né? Ah, Roberto, por que depósito? Porque as pessoas vão acumulando coisas que geralmente não eram para estar dentro da reserva técnica, ou era para estar numa área de trânsito, então resto de exposição e tudo mais, porque a reserva técnica ela tem o papel primordial para garantir a conservação das peças museológicas, né? Então, a conservação daquele acervo que foi exposto e que voltou para a reserva técnica para garantir a preservação dele, né? Então, sempre pensar a reserva técnica como esse espaço, um espaço de pesquisa, um espaço de guarda, de conservação. Então, cabe à reserva técnica permitir a movimentação das coleções, garantindo a conservação e a segurança dos bens culturais. Então, eu trago aí duas imagens, né, de reservas técnicas com uma espécie de trainel para obras de arte. Então, assim, em algum dos casos, nem todos os museus possuem um tipo de mobiliário como esse, né? Então, assim, cabe a nós profissionais de guarda de acervo garantir a preservação desse acervo sem essas estruturas, porque muitas das vezes os museus não têm essa estrutura. Então, como a gente agir diante disso, né? Então, eu trago aqui, diante daquele conceito, né, de reserva técnica, eu trago aqui um pouco mais sobre ele, né? Quais as funções da reserva técnica? Responder às exigências de conservação, limitando e antecipando os riscos de degradação, substituindo-os por condições favoráveis de conservação. Como a gente viu ontem na oficina de conservação, o papel da reserva técnica, principalmente, é manter o controle daquele ambiente para garantir a preservação desses acervos, né? Então, quando eu falo da questão da conservação, eu estou falando do controle de temperatura, controle de umidade, a questão das vistorias, a questão de um mobiliário adequado para a guarda daqueles acervos, pensar as diferentes tipologias que existem na reserva técnica, ou seja, para prevenir os riscos dentro do acervo. Porque muitas das vezes, quando você tem, vamos dizer que você tem 9 milhões de obras, como é o caso da Biblioteca Nacional, de que forma você vai garantir a preservação daquele acervo, né, sem ter uma equipe tão grande? Então, você tem que criar planos de emergência, plano de salvaguarda. Então, isso é muito importante para a gente. Facilitar o acesso às coleções, a fim de favorecer o estudo e a difusão dos bens culturais, né? Como eu falei, a reserva técnica, ela também tem esse papel de pesquisa, né? Ser um espaço para a pesquisa. Então, muitas vezes, muitos pesquisadores pesquisam dentro das reservas técnicas. Hoje em dia, existem até aquelas reservas técnicas visitáveis e tudo mais. Então, isso é muito importante também para a gente, quando a gente pensa a questão da segurança dentro do acervo, ou seja, quem é que está entrando na reserva técnica, como isso está sendo feito e tal. Isso é muito importante quando a gente pensa na questão da segurança em museus. Permitir a movimentações das coleções, garantindo a preservação e a segurança dos bens culturais, né, aquilo que eu falei. Muitas vezes os bens saem da exposição e vão para a reserva técnica como uma forma de preservação daqueles bens. Ou porque já está há muito tempo exposto, então ele já está sofrendo alguma alteração e tudo mais, então mudou a exposição, então aquele bem foi tirado e tal, então ele volta para a reserva técnica. Então a gente tem que garantir esse transporte, né, esse deslocamento do bem de forma a garantir a preservação dele, né? Então, eu dei um exemplo ontem da questão que alguns bens eles podem se adaptar a um determinado clima, né? Então, assim, eu dei o caso de uma imagem que ela era de uma igreja e a igreja sofria com a questão da maresia, e quando foi colocada no local de tratamento do acervo, que tinha o controle da temperatura, controle de umidade, ela sofreu, né? Então, ela começou a craquelar. Então, assim, alguns bens, eles podem se adaptar. Então, a gente tem que estar atento a isso também, né? Esses processos que muitas vezes podem ser processos contínuos.
Critérios que avaliam o funcionamento de uma reserva técnica: a funcionalidade, a acessibilidade, a consulta, a preservação e a segurança, né? Então, muitas vezes, a gente tem alguns problemas quanto à questão da preservação. Às vezes é um edifício que ele tem toda uma estrutura arquitetônica muito bonita, muito bela, mas quando você pensa a questão da funcionalidade, as questões de conservação, existem problemas, né? Então, você tem estruturas que não garantem a conservação daquelas peças, né? Muitas vezes porque o projeto arquitetônico foi pensado apenas por um arquiteto que não tinha um conhecimento acerca da funcionalidade, pensando a questão da conservação, né? E toda a estrutura de um espaço de guarda de acervo. Então, a gente tem problemas como esse, né? Então, assim, o ideal é que projetos como esse, eles sejam pensados com pessoas, técnicos, né, da área de conservação, né? Por quê? Porque você vai garantir que todos os problemas que possam surgir sejam eliminados ou sanados, né? Então, isso é muito importante para a gente. Então, quando a gente trabalha a questão de construção de um museu ou de um espaço de guarda, é muito importante ter profissionais da área de museologia, conservação, para pensar principalmente a funcionalidade daquele bem. Aqui eu trago a ficha de catalogação, né? Por que, Roberto, você trouxe a ficha de catalogação? Quando a gente pensa a conservação e a questão também da segurança de acervo, a catalogação do acervo, ela é muito importante para a gente. Por quê? Porque você tem um registro daquele bem, né? Então, por exemplo, atualmente, a gente está passando pelo processo de resgate das peças do Museu Nacional, né, que sofreu um incêndio e tudo mais. Então, a catalogação daqueles bens, ou seja, a informatização dessas fichas, elas podem contribuir para que as peças elas possam ser resgatadas de forma a você garantir a informação daquela peça, né? Então, a ficha às vezes tem uma imagem, tem algumas informações que são importantes para pensar o deslocamento daquele meu acervo. Então, ocorreu um sinistro no meu acervo e eu tenho uma ficha de catalogação e eu vou garantir que as peças que forem recolhidas, né, diante do sinistro, tem essa informação. Então, isso é muito importante. Em alguns casos, os museus, atualmente, eles estão digitalizando, porque geralmente tem um livro de tombo, né? Então, o livro de tombo, ele tem que ser físico, né? Um livro físico. Ele não pode ser digital, mas só que alguns museus, eles digitalizam isso e colocam essas informações ou em data centers na própria instituição ou em outras instituições, né? Então, você tem casos como o Instituto Moreira Salles, né, que aí eles possuem esse backup dessas informações do acervo dele, né, em outras unidades do Instituto, não só no local de guarda, porque é o tipo da coisa. Eu tenho toda essa informação no computador que está dentro do prédio, e o prédio simplesmente teve um sinistro, né? Então, eu perdi toda a informação. Então, a gente tem que sempre trabalhar nisso, né? Aquilo que eu falei, não é que aquilo vai acontecer, mas que se aquilo acontecer, a gente vai estar preparado para salvaguardar a informação e o nosso acervo. Então, aqui eu trago um exemplo de ficha, né, de inventário do acervo, então que tem informações tanto da peça como também da própria movimentação da peça, isso é muito importante, e do estado de conservação também, né? Então você faz referências e tudo mais. Às vezes, gente, é um problema para a gente que é da área de conservação, que às vezes tem fichas como essa que não tem muitas informações, e aquelas informações, elas vão ajudar o profissional de conservação diante de um processo de intervenção. Então, isso é muito importante. O preenchimento de todas as informações na ficha, isso é muito importante para a gente. Aqui o mobiliário que eu falei, né? Ontem eu dei o exemplo desse tipo de mobiliário, porque é um mobiliário corta-fogo, né? Então, em muitos dos casos, esse mobiliário ele pode ajudar a salvar o acervo. Então, você tem o caso do próprio Museu Nacional, que algumas peças foram
resgatadas, né, em um estado melhor do que outras por conta também do mobiliário, do tipo de mobiliário. Então, isso é muito importante para a gente, porque ele garante também diferentes tipos de suporte e também o tamanho de peças. Então, você tem peças... eu tenho um livro no tamanho A4, só que o mobiliário que eu tenho são prateleiras que eu só consigo colocar... Aliás, eu tenho um livro no tamanho A3, que o mobiliário que eu tenho, eu só consigo colocar peças no tamanho A4. Então, eu dou aquele velho jeitinho e tudo mais. Não, isso não pode ocorrer. Então, você tem que ter um mobiliário específico para aquele tipo de material, né? Então, isso é muito importante. Roberto, mas eu não tenho o meu espaço de guarda, não tem condições de comprar um armário deslizante, corta-fogo e tudo mais. Mas aí você pode ver outras alternativas que garanta que aquela peça, você não vai fazer alguma, tipo, colocar ela virada para poder caber na prateleira. O interessante, peças um tamanho maior, ser colocadas na horizontal, né? Então, ter muito cuidado com isso, né? Então, o mobiliário, ele é muito importante na segurança do acervo, porque aí, o acervo que ele está no mobiliário, com aquelas informações, né, você consegue, numa busca do acervo, você consegue achar aquela peça, então isso é muito importante, né? Então, quando você tem uma instituição com muitas obras, a própria catalogação, né, o sistema de catalogação, ela vai ajudar muito naquilo. Mas se a peça não estiver no local certo, no local que o sistema indica lá na prateleira X, da estante tal, você não vai encontrar aquela peça. Então, a questão de colocar o acervo no local certo, ela é muito importante. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tem algum questionamento? Deixa eu ver aqui, ó, se tem alguma coisa no bate-papo. Pronto, a Sheila está pedindo para disponibilizar o modelo da ficha de catalogação. Certo, eu posso disponibilizar. Eu vou disponibilizar esse material e vou mandar também outros textos também, vou mandar para a Paula. Eu ainda não tive tempo de mandar, mas até o final da semana eu mando para a Paula, certo? Aí eu vou mandar também outros textos, tanto da área de conservação, como de segurança de acervos. Certo? Então, eu vou continuar. Tem algum questionamento? Vocês podem falar, viu, gente? Se tiver algum... Até aqui tá dando para entender direitinho. Pronto, então eu vou continuar. Então, eu vou continuar aqui. Então, o mobiliário, ele vai garantir isso, né? Então, às vezes você... acabou uma exposição, eu não coloquei o material no local e foi ficando o material no chão, no corredor e tudo mais. Então, é muito importante para a peça que ela volte para o lugar dela. Ou seja, cada peça do acervo tem o seu lugar dentro da reserva técnica. Então, isso é muito importante para você garantir aquela que você vai encontrar peça futuramente, né? Porque às vezes você tem muitas obras. Museus pequenos não tem tanto problema quanto a isso. Mas você imagina um espaço como a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 9 milhões de obras. Então, é muito complicado. Então, se você dissociar a peça dentro do acervo, você não vai encontrar, gente. Na instituição que eu trabalho, na universidade, todo ano existe o inventário do acervo. Por que o inventário do acervo, Roberto, é feito? É um momento que os alunos não podem pegar livro, porque está sendo feito o inventário do acervo. Porque, às vezes, a pessoa tira o livro do local, vamos dizer que eu peguei esse livro e tirei da prateleira X. Aí lá na prateleira diz o seguinte, não coloque o livro na prateleira, deixe sobre a mesa. Por quê? Porque os profissionais da biblioteca, eles vão colocar o livro no local certo. Se você não colocar aquele livro no local certo, você vai simplesmente perder o livro. Então, o usuário, quando ele for lá no sistema, pesquisar livro X, está na prateleira tal, ele não vai encontrar aquele livro. Então, lá no sistema está dizendo que o livro não foi emprestado, mas só que o livro não está no local. Então, assim, isso, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque é por isso que tem o inventário.
Porque o inventário ele vai ajudar a organização das prateleiras e voltar os livros que não estão no local certo para o local dele, né? Então, isso é muito importante para o usuário, para os profissionais que trabalham dentro do acervo também, isso é muito importante. Então, aqui, ainda do mobiliário, né? Como eu falei, esse mobiliário deslizante, ele garante isso, né? Dependendo do tamanho da peça e tudo mais, você tem prateleiras que você pode remover ou direcionar para o tamanho da peça, né? Tanto mobiliário, peças museológicas menores. Então, assim, o armário deslizante ele é muito importante por conta disso. Aí você tem o exemplo de uma série de rádios, e embaixo você tem gavetões, né, que são colocados geralmente outras peças menores, que aí você pode garantir a preservação delas no local certo, né. Então, quando a gente fala de segurança em museus, eu trouxe alguns pontos que a gente pode pensar a segurança de museus, né. Então, como eu disse, né, não é só a questão do roubo, do vandalismo, mas uma série de ações que devem ser feitas para garantir a integridade dos bens culturais que estão dentro do museu. Então, a conscientização da comunidade, visitantes e funcionários sobre a importância dos museus e do patrimônio que eles abrigam, isso é muito importante, gente. Às vezes, existem espaços que não tem essa troca de informação. Às vezes a pessoa está lá, eu já presenciei uma palestra na qual a pessoa foi relatar um exemplo, né? E ela disse que começou um trabalho como esse de conscientização da importância do museu, era um museu, desse espaço museológico para a sociedade e também para os funcionários, né? Para os visitantes. E era interessante que alguns funcionários trabalhavam na segurança e não conhecia o espaço museológico, ou seja, nunca tinha entrado no espaço museológico. E como era uma casa antiga, eles achavam que eram pessoas que moravam ali, só que tinha um movimento grande. Então, assim, isso é muito importante, gente. Então, a questão de sensibilizar e conscientizar não só os visitantes, mas como os funcionários do museu, quanto à importância do patrimônio que está ali, é muito importante na segurança dos acervos. Quando a gente trabalha de segurança, a gente está falando que o quê? Não é só as pessoas do museólogo, o pessoal da conservação, os administradores que vão garantir a segurança do museu, não. São todos os profissionais, é toda uma cadeia de profissionais, desde a segurança, pessoas da limpeza, que vão garantir a segurança do espaço museológico. Então, isso é muito importante. Política de acervo, né, a realização de inventário, acompanhamento da mobilidade dos objetos dentro e fora do museu, isso é muito importante, né, aquilo que eu falei. O objeto, ele saiu, então você não tem nenhum documento para documentar aquilo, ou você não fez um mapeamento dos locais que você tirou aquele acervo e simplesmente você deixou ele em qualquer lugar, né, então é muito complicado. Eu já recebi material para tratar, era um acervo fotográfico, certo? Que era de um determinado setor, as pessoas tiravam as fotografias, porque elas precisavam daquelas fotografias e tudo mais, e quando ia colocar novamente no local, não colocava só sobre, na primeira página da pasta de fotografias, ou seja, elas começavam a tirar a documentação do local dela, né, que às vezes tinha uma informação, tinha dizendo qual era o local e tudo mais. Então, isso é muito complicado, porque você começa a dissociar esses itens dentro do acervo. Então, isso é muito importante. Tirou aquela obra daquele local, então, faz um mapeamento, né, da reserva técnica e faz essa listagem. Eu tirei essa obra desse tal local, desse outro local, então isso é muito importante, né? Além da questão do inventário, né, que eu dei o exemplo da biblioteca, que isso é muito importante para garantir a segurança dos itens, né? É o tipo da coisa. Se você tem muitos itens e você tem poucos profissionais, se você não fizer o inventário, você não vai saber o que você ainda tem ou o que está perdido dentro do acervo. Então, às vezes, existem instituições que têm mais de 6 mil itens, né? Então, como garantir a segurança de todos os itens do acervo?
né? Então, você sabe que se está todos ali, então tem que sempre fazer esses inventários para sempre avaliar como está o acervo e se o acervo está dentro do espaço de guarda do museu. A conscientização da equipe de segurança. Não, a conscientização da equipe que a segurança é responsabilidade de todos, ou seja, a segurança do acervo não é responsabilidade só das pessoas que trabalham diretamente com o acervo, como eu falei, é de toda uma cadeia de profissionais que trabalham dentro do museu. Então, a segurança é dever de todos, então todos devem garantir a segurança daqueles bens. A formação de brigada de incêndio, né? A questão de incêndio é bem interessante, porque às vezes, gente, os espaços de guarda dos acervos, eles são obrigados a comprar, adquirir material de incêndio, mas às vezes os profissionais não sabem usar. Ou seja, o extintor de incêndio está ali quase como uma peça decorativa, porque às vezes os profissionais não sabem usar. Então, se você perguntar, fulano, você sabe usar o incêndio? Poucas são as pessoas, o extintor de incêndio, poucas são as pessoas que vão dizer assim, sim, eu sei usar, Roberto, o extintor de incêndio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque, às vezes, tem, mas é a mesma coisa que não ter. Porque não tem profissionais que saibam usar aquele equipamento. Então, diante de um incêndio, o acervo vai queimar do mesmo jeito, né? Então, tem que ser criadas as brigadas de incêndio, as pessoas que trabalham nessas instituições de guarda de acervo, que ainda não têm um curso de brigada de incêndio, é interessante fazer. Existem uma série de empresas que aplicam curso de brigada de incêndio, então deve solicitar isso para, diante de um sinistro, os profissionais terem capacidade de eliminar aquele risco dentro do acervo, certo? Definição de saída de emergência e rotas de fuga. Isso é muito importante, gente. Quando a gente trabalha com acervo, a gente precisa sempre criar rotas de fugas. Então, na casa da gente, a gente precisa criar rotas de fuga, imagine, na guarda de acervo. Então, diante de uma emergência, como é que eu vou sair do ambiente que eu estou? Quais as saídas? Essas saídas são sinalizadas? O visitante que entrou no ambiente, que não conhece o espaço do museu, ele consegue sair? Né? Como está sendo feita essas rotas de fuga? Tudo mais. Então, isso é muito importante para a gente também. Higienização e organização do acervo, né? Que aí são aqueles processos contínuos que eu falei, né? A higienização do acervo, quando você termina o último item do acervo, você volta para o primeiro. Então, você vai sempre fazendo essa manutenção, né? Tendo esse controle do processo de conservação do acervo. Sistema de proteção contra furtos, câmeras, alarme, segurança armada, outro problema. Às vezes as instituições possuem câmeras, mas não existe uma central de monitoramento. Ou seja, as câmeras estão lá, a câmera vai servir simplesmente só para registrar. O roubo aconteceu, mas simplesmente só foi feito um registro do roubo. Por quê? Porque não tem um profissional que esteja lá na central acompanhando o passo a passo. Ou seja, a pessoa roubou, levou a peça de dentro do espaço de guarda, do acervo, mas isso só foi detectado no final da tarde, ou seja, a pessoa já foi embora com o item e assim fica, né? Então, é um problema muito sério, né? Então, a questão das câmeras. Então, o ideal não é só ter a câmera, mas ter também uma central de segurança, né? Então, isso é muito importante. Inspeções na exposição no início e término do dia, verificando câmeras e alarme, né? Então, sempre fazer essas inspeções no sentido de, tem pouco visitante, como é que está o movimento e tudo mais. Aquilo que eu falei. Existem visitantes e visitantes, existem pesquisadores e pesquisadores. Então, assim, a gente não tem como saber se aquela pessoa ela tem uma boa intenção ou não, né, diante do acervo. Então, a gente sempre tem que ficar tendo esses cuidados, né, para garantir a salvaguarda daquele acervo. Controle tem um caso que foi descoberto faz pouco tempo, eu acho que está com uns 3 anos, mais ou menos, que era uma biblioteca que as pessoas estavam simplesmente indo à biblioteca e roubando as iluminuras,
as imagens, né, que eram imagens originais, né, então foi descoberto, eu acho que foi no Rio, né, isso aconteceu aqui no Brasil. Então a gente tem que ter muito cuidado, aquele exemplo que eu dei de alguns espaços de pesquisa pelo Brasil, que eles não aceitam a pessoa entrar com agenda, né, com nenhum outro tipo de material que não seja um lápis, uma folha e tal, né? Às vezes, muito deles já tem lá a folha e lápis para você usar, né? Porque eles não permitem você entrar no acervo com esse tipo de material. Ou seja, para garantir a preservação daquele material, né? Então, para que não haja um roubo, um furto de algum desses materiais. Então, assim, são cuidados como esses que geralmente os museus eles precisam ter. Controle de temperatura e umidade, né, que eu falei muito sobre o controle de temperatura e umidade lá na conservação, na oficina de conservação, isso é muito importante. Então, criar uma tabelinha, né, eu entrei às 8 horas da manhã, então eu vou registrar aqui a temperatura e a umidade, eu vou sair 11 horas para o almoço, então eu vou registrar também, para ver se não teve oscilação nesse intervalo. Então, isso é muito importante, certo? Sinalização do que pode e o que não pode ser feito, né, pelos visitantes dentro do acervo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, a sinalização, isso deve sempre estar sinalizado. Projeto de educação patrimonial, né, não só com as pessoas que trabalham. Eu acho interessante, gente, um projeto que existe na Câmara dos Deputados, né? Para quem não sabe, a Câmara dos Deputados tem um setor de preservação, e o acervo da Câmara dos Deputados é todo preservado, né? E assim, tem uma outra especificidade que é um ambiente administrativo. Então, muitas vezes os bens estão por todo o espaço, né? Então, não estão só apenas expostos em uma exposição, mas eles estão sendo utilizados pelos os visitantes, pelos profissionais que trabalham. Então, eles criaram, tem um projeto deles que é Arte por Toda a Casa. Este patrimônio também é seu, né? Que é esse livrinho aqui, ó, que eles falam um pouco sobre o que deve e o que não deve ser feito, né, no patrimônio. Então, para as pessoas que trabalham com manutenção, furar sobre a obra. Então, ter cuidado com isso, né? Porque aquele pozinho vai cair sobre a pintura, então isso é muito complicado. O uso de café, né? A questão da limpeza, né? Dos painéis, que são obras de arte que estão espalhados. A questão do fio, né? Porque às vezes você tem muito problema quando tem essa questão de eventos nos museus, que tem uma série de jornalistas e tudo mais, então às vezes tem esse problema a questão do fio, né? Então da apresentação, então coloca sobre uma obra de arte, né? Então principalmente os museus de arte, então tem que ter muito cuidado com isso, né? Que às vezes as pessoas se escoram nos locais, então móveis, mobiliário, às vezes tem um coffee break, a pessoa simplesmente pegou a taça e colocou sobre um mobiliário, então tem que ter cuidados como esse, né? Então isso é muito importante, essa questão do projeto e um programa de educação patrimonial. Um plano de digitalização de documentos, né? Aquilo que eu falei, a digitalização, ela pode ser considerada um mecanismo de preservação do acervo, né? Então você tem uma obra que está se fragmentando, então, tem uma série de pessoas sempre pesquisando naquela obra e ela está se fragmentando toda. E você não tem condições de fazer um restauro ou mandar para restauro. Então, é interessante que você digitalize aquela obra, claro que seguindo todas as questões, todo o protocolo de digitalização e tal, para que aquela obra seja preservada. Então, isso é muito importante, né? Roberto, eu vou digitalizar tudo, porque às vezes tem esse problema também. As pessoas acham que, digitaliza tudo e pronto. Não, não é assim. A gente digitaliza aquilo que realmente é necessário, né? Controle do acesso à área restritas, como a reserva técnica, né? Aquilo que eu falei. A reserva técnica, ela é um espaço restrito, né? Então,
para os profissionais que trabalham com os acervos e tudo mais, né? Às vezes existem algumas reservas técnicas visitáveis, mas sempre tem que ter esse cuidado, né? Porque a reserva técnica, gente, está guardado tudo aquilo que não está exposto. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Então, às vezes você não tem, eu tenho uma equipe pequena, eu não consigo fazer vistorias frequentes à minha reserva técnica, Roberto. Eu só faço isso semana em semana, uma vez por semana, né? Então, assim, então tem que ter cuidado quem entra, quem sai, né? Então, isso é muito importante. O controle de chaves, né? Então, isso é muito importante. Isso é um exemplo bem interessante, né? Que às vezes o que é que acontece? As pessoas que trabalham no ambiente, às vezes elas pegam a chave e simplesmente não, a chave como se fosse delas, né? Então, isso é bem complicado, gente. Porque as chaves precisa ter um local específico para guardar essas chaves, né? Ou seja, só tem uma chave da reserva técnica. E eu trabalho na reserva técnica, eu vou ficar com a chave, eu vou levar a chave para casa porque é só eu que entro. Não, isso não pode ocorrer, né? Então, a chave ela tem que ficar também disponível, porque em caso de uma emergência, de um incêndio, alguma coisa do tipo. Como é que as pessoas, os profissionais, vão entrar dentro daquele ambiente para salvar aquele acervo? Só quando o fulano que levou a chave para casa voltar que eu vou conseguir ter acesso àquele local. Então, isso é bem complicado. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Então, o controle de chaves. Quem tem acesso também a essas chaves. Então, isso é importante. A realização de um diagnóstico de conservação, avaliando, né, a vulnerabilidade das coleções, os riscos ambientais, as políticas de gestão das coleções e do prédio, né? Então, isso é muito importante. Como eu falei ontem, o diagnóstico, ele é uma ferramenta muito importante, né? Para manter e para ter o controle de todas essas intervenções, tanto nos bens, como também do edifício, né? Do local de guarda, do acervo. Estabelecimento de procedimentos a ser tomados no caso de um sinistro, né? Então, o sinistro é sempre algo que as instituições estão sempre preocupadas, né? Porque diante de um sinistro você tem perdas que você não consegue reverter, né? Então, ter sempre esse cuidado, né? Para garantir a segurança do acervo, né? A questão da fiação elétrica, né? Às vezes as pessoas têm uma mania de colocar um T, já é uma tomada, só tem uma entrada, certo? Aí ela coloca um T com mais 3 tomadas, aí nesse T puxa para uma extensão, e aquela extensão liga mais 3 tomadas. Então, assim, sobrecarga, né, da fiação também. Então, tem que ter sempre cuidado com isso. Treinamento dos funcionários para situações emergenciais, incêndio, furto, inundação, né? Então, isso é muito importante. Sempre criar um programa educativo, né, para os funcionários, para os profissionais que trabalham ali. Eu acho que é interessante isso ampliar até para os visitantes, né? Então, de vez em quando, a gente aplicar para os visitantes, porque os visitantes, gente, eles podem contribuir, né? Então, diante de um incêndio, um furto, uma inundação, eles podem também contribuir. Então, eu acho que isso é importante também. A elaboração de um plano de emergência, né? Então, assim como os museus têm o plano museológico, é interessante também a elaboração de um plano de emergência, né? Então, para casos de incêndio, furto ou inundação, né? O que deve ser feito, o que deve ser, quais medidas devem ser tomadas, né, diante disso. Até aqui, tem alguma dúvida, algum questionamento? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui os... Pronto. Então, vou continuar, certo? Mas vocês podem perguntar. Se tiver alguma pergunta, podem fazer. No final, eu vou abrir para a gente fazer um bate-papo. Então, aqui eu trago algumas situações, né, diante do acervo, que foi tirado de um guia que eu acho bem interessante também, né? Quase que um mesmo projeto da Câmara dos Deputados, na qual eles criaram um guia
que é o Guia de Preservação do Patrimônio Cultural da Câmara dos Deputados, que é esse livrinho aqui, né? Então, é um guia com orientações, né? Fala sobre a política deles de preservação, né? Como foi feita a política de preservação deles, né? Então, isso é muito importante, né? Para os espaços de guarda de acervo. Então, primeiro, né? Livros e documentos não devem ultrapassar os espaços das estantes, né? Aquele exemplo que eu dei, que às vezes o livro ou o objeto não cabe naquela prateleira ou naquela estante, e a pessoa, não, mas eu só tenho esse espaço, eu vou colocar, ele tem que ficar aqui, né? A questão de colocar acervo no chão, né? Então é interessante que não seja colocado no chão, porque tem a questão da umidade, né, do piso. Então, isso é bem complicado. A questão de insetos, né? Então, sempre manter os acervos em prateleiras, né, em mobiliário adequado para isso. Ao acessar volumes em prateleiras altas, utilize um apoio para evitar acidentes, né? Então, sempre usar a escada, porque às vezes a pessoa quer puxar um livro lá bem alto e tal, tá na última prateleira, ela não alcança e ela quer puxar o livro, então ela puxa, então vem os outras obras, e isso acontece com objetos também, né? Aí aqui tem um exemplo o segundo exemplo é de como colocar na prateleira, né? Sempre evitar um sobre o outro, né? Às vezes a superlotação também é bem complicado. Aquele exemplo que eu dei dos livros de grande volume, né? É um livro tamanho A3, então é interessante colocar eles na horizontal. Ah, Roberto, mas aí eu vou empilhar vários livros. Não, sempre tem que ter um limite de 3 ou 4 volumes. Por quê? Porque a obra de baixo, ela está sempre sofrendo com aquilo, né? Então, ela está sofrendo com aquele peso. Então, desestruturar, encadernação, então é bem complicado. Isso é para casos de livro, né, no caso. Sempre é interessante, gente, os locais de guarda de acervo ter uma área de quarentena. O que é a área de quarentena, Roberto? A área de quarentena é aquele ambiente na qual eu vou receber uma obra, vamos dizer que o museu recebeu uma doação de 1.000 itens, e eu vou colocar esses 1.000 itens na sala de quarentena para fazer um diagnóstico, para ver se não tem nenhum problema. Vai dizer que são livros, então às vezes os livros vêm com fungos, com infestações. Então, assim, a gente precisa deixar esse livro na quarentena, certo? Ou seja, são 40 dias ali para a gente verificar se não tem nenhum problema e tudo mais, para só depois colocar no acervo. Às vezes o que acontece? Recebeu o livro, já faz o registro dele, dá o número de tombo e tudo mais, e já coloca dentro do acervo. Então, tem que ter sempre cuidado com isso, né? Isso é para livro, isso é para acervo museológico, que às vezes já vem com infestação, né? Principalmente peças em madeira e tal. Então, às vezes já vem com infestação de cupim, aí passa para o restante do acervo. Então, aí depois você vai dizer, vale, eu não sei de onde saiu esse cupim e tudo mais. Foi daquele item ali que você recebeu e simplesmente só inseriu no local de guarda, né? Então tem que ter cuidado com isso também. O lixo deve ser removido e depositado em local distante do edifício, né? Aquilo que eu falei da questão, o problema com o lixo, né? Porque ele vai atrair insetos e tal. É proibido entrar com alimentos e bebidas na área de guarda de acervo, que eu falei também ontem sobre essa questão, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa consciência, às vezes elas não param para pensar, né, que a alimentação dela naquele local vai atrair insetos e podem danificar o acervo. Então, para garantir a segurança daquele meu acervo, né, garantir a preservação dele, é interessante que eu não faça alimentação dentro do ambiente de guarda de acervo. Criar rotinas de vistorias no acervo. Uma vez por semana eu estou fazendo vistoria no meu acervo, para saber como é que está o estado de conservação, se eu não identifico nenhum inseto, algo dentro do meu acervo, então isso é muito importante.
sempre lavar as mãos, né, para colocar as luvas e tudo mais, porque às vezes você coloca as luvas e não tem esse cuidado, e acaba que você identifica logo, né, quando a mão da pessoa está suja, que a luva ela vai logo reagir. A luva é geralmente aquela luva cirúrgica, ela reage logo, então ela fica logo amarelada com as manchas e tudo mais. Então você sabe que a pessoa está com a mão suja, ou então é um perfume que ela colocou, um creme, alguma coisa do tipo, né? Então, por isso que é importante a questão do uso das luvas. Nunca pressionar, né, uma obra, principalmente em casos de livros, né, para colocar ela numa mesma prateleira que outras. Então, sempre ter esse cuidado. Livros e documentos raros devem ser avaliados quanto o estado de conservação, né, antes de serem manuseados e tal, porque às vezes é um livro, é uma obra rara, ela já está se fragilizando e tudo mais, e as pessoas estão querendo pesquisar, só que ela já está se fragilizando, né? Então é interessante. Ver um programa de digitalização que garanta a preservação daquela obra, né? Sempre seguindo aqueles critérios que eu falei, né? Não usar o flash, ter um material, um equipamento adequado para esse tipo de obra, certo? Criar essas regras básicas, né, do que pode e o que não pode fazer dentro do ambiente de guarda, do acervo. O transporte, né, algo bem importante e para quem trabalha com acervo, gente. Eu trabalho numa instituição na qual a gente tem local de guarda, de acervo, é um cruzamento, você tem local de guarda do acervo de um lado da rua, do outro, você tem o laboratório do outro lado da rua, então quando a obra, vamos dizer que tem uma obra para sair de um determinado local de guarda do acervo, vai para o laboratório, o laboratório é do outro lado da rua, eu não vou simplesmente sair no meio da rua com uma obra do acervo, uma caixa de, vamos dizer, de fotografia do acervo para ser tratada no laboratório que fica do outro lado da rua, não. Por quê? Porque imagina aí, acontece um acidente comigo. Aí eu simplesmente derrubo todas as obras no meio da rua, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, de que forma está sendo feito o transporte dessas obras e tal? Então isso é muito importante, né? Então sempre usar o carrinho, né, com o rodízio, né, para esse transporte, garantir a segurança do acervo, no sentido, chuva, então é interessante ser um carro fechado para o transporte, né, desse acervo, então, porque às vezes é um deslocamento de 500 metros, e às vezes você tem um problema de uma questão do nada o tempo fechou e veio a chuva e eu simplesmente danifiquei o acervo. Então, tem que ter sempre muito cuidado com o transporte do acervo. Organizar o material de forma adequada em todas as prateleiras do carrinho. Itens maiores não devem ficar sobre os menores, né? Sempre evitar isso, né? Então, isso é muito importante também. Empilhamento de obra também que cai e causa danos. Evitar tanto o empilhamento, né, que é aquilo que eu estava falando, como também colocar elas muito na borda, né, para não cair também, né, para não ter esse dano no acervo, né? Então isso é muito importante. A pessoa sempre ter esse cuidado, né? Mas são acervos que não são tão antigos e tal, mas de certa forma tem essa importância, né? Então, a gente tem que garantir a segurança desse acervo, né? A preservação desse acervo. Então, sempre pensar o seguinte, que um plano de prevenção, né? Um plano de segurança dentro do acervo, ele vai evitar um procedimento de restauro no futuro, né? Então, eu evitando um procedimento de restauro, que é caro, muitos dos espaços culturais não possuem profissionais, né? O material vem de outros estados, né? No caso da gente aqui no Ceará. Então, a gente está evitando um procedimento de restauro. Então, conservar para não restaurar, né? Aquela frase que eu falei que muitos restauradores falam. Então, isso é muito importante. Criar as rotas, né? Sempre planejar essas rotas de fugas, aquilo que eu falei,
né? Isso é muito importante, mapear isso, né? Que às vezes é um bem que é muito importante, só que aí o bem ele está guardado a 7 chaves na última prateleira, no último armário e tal, e o acesso é tão complicado que no caso de um sinistro, de uma emergência, eu não vou conseguir salvar o bem, né? Então, às vezes a gente não tem coisas que são tão importantes para a gente que a gente guarda as 7 chaves, não é isso? Então, às vezes um bem ele é tão importante que você vai tentar guardar ele as 7 chaves também, né? Colocar na última prateleira, no último armário, com 5 chaves e tudo mais, né? Mas no caso de uma eventual emergência, de um sinistro, por exemplo, a gente não vai conseguir ter acesso àquele bem, né? Então o bem ele pode se perder no meio do incêndio, no meio. O controle de acesso, né? Isso é importante, né? Tanto na reserva técnica como nos locais de guarda de acervo. Então, isso você precisa ter esse controle. Aquilo que eu falei da dissociação, né? Colocar o item num outro local. E aqui embaixo, sempre colocar cartazes dizendo as orientações, né? Daquilo que pode ou não ser feito dentro do ambiente de guarda de acervo, né? Então, o visitante, se alimentar, não pode se alimentar, não pode usar fita, né? Não pode usar saliva nos dedos, né? Que é muito complicado isso, né? Que às vezes as pessoas usam para passar as folhas e é muito ácida, né? Então isso tem que sempre ser colocado, né? E exposto para os visitantes. A questão de tocar as peças, né? É uma questão bem complicada. Porque existem alguns museus que permitem a você tocar, né, o público deficiente visual, tocar as peças para sentir, né? Ou às vezes tem já um material, por exemplo, aqui no Ceará a gente tem o Museu da Cultura Cearense que tem na exposição Vaqueiro alguns materiais que você pode tocar e tal, né, para sentir a questão do material, né? Então, isso é muito importante pensar isso, né? Só que existem algumas outras peças que não podem ser tocadas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque aquilo que eu falei, a mão da gente tem um suor que ele pode danificar a peça, né? Então você imagina todas as pessoas do mundo querendo tocar aquela peça, né? Então às vezes a pessoa ela não se contenta só em ver, mas ela quer tocar e tudo mais, né? Claro que assim, quando a gente pensa em acessibilidade, isso é muito importante, né? Então, para o público deficiente visual, isso é muito importante. Então, é muito interessante os museus que já possuem esse plano, né, de acessibilidade, né? Então, a gente sempre tem que ter cuidado com isso, né? Isso cabe à questão de telas, pintura, às vezes a pessoa que ela vai lá na exposição, aí vê que ninguém está olhando e tal, aí quer pegar para sentir a textura lá. Então, assim, é muito complicado, principalmente nesse caso, porque se for pensar a questão da conservação, né, o suor da mão, ele vai danificar aquela obra, né? Então, são questões importantes, né? A questão do flash, que eu falei também ontem, né? Esclarecer para os visitantes, né? A questão do flash, tá? Eu era educador no museu e sempre a pessoa, mas é só uma foto e tal, né? Imagina isso, se todo visitante chega e diz que é só uma foto, né? No museu. Então, no final do mês, a gente vai ter a consequência disso. A questão da segurança do acervo, né? Então, é interessante o uso daquelas fitas amarelas no chão, né? Principalmente aí tem um exemplo de exposição de obras de arte, tal, aquilo que eu falei, né? Que às vezes as pessoas querem tocar lá na policromia e tal da obra. Então, sinalizar isso, né? Às vezes, mesmo sinalizado, as pessoas invadem essa área, né? E entra mesmo e toca na obra e tudo mais, né? A questão de sempre ficar atento, né, a comportamentos estranhos e tal, né? Então, ter muito cuidado com isso. Portas e janela devem estar em boas condições e seu fechamento deve ser conferido diariamente, né? A questão aqui das portas é bem interessante, porque às vezes
As pessoas observam uma porta aberta, vai logo entrando e tudo mais, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente em reserva técnica, sempre manter a porta fechada, porque às vezes a pessoa diz, mas a porta estava aberta e tal, e vai logo entrando naquele local, então sempre deixar aquilo, né, acesso restrito e tudo mais, para não ocorrer nenhum dano, né, ao acervo. A questão de incêndio, né, os extintores, sempre garantir que os extintores estejam na data de validade, né? Às vezes os extintores, eles passam da data de validade, então quando as pessoas vão perceber isso, já passou muito tempo, então sempre verificar se eles estão na data de validade, garantir sempre essa segurança quanto à questão do sinistro, né? A questão da fiação elétrica, né? É um espaço, é uma casa-museu que é da década de 70, né, da década de 40, e a instalação elétrica foi colocada na década de 80 e até hoje não foi trocada e tudo mais, então tem que ter cuidado com isso, né? Sempre ter essa questão da manutenção, verificar direitinho como é que tá, né? Porque às vezes uma fiação elétrica, um problema na fiação elétrica, ela pode causar um incêndio. Então, isso é bem complicado mesmo. Então, o que é risco, né? Risco é a probabilidade de algo acontecer causando diversas gradações de perigo ou efeitos negativos. Estes estão ligados a fatores relacionados ao edifício, ao território, características tanto geográficas ou climáticas, e também a fatores socioculturais, políticos e econômicos de uma determinada região, né? Isso é um conceito que o IBRAM, né, uma cartilha de gerenciamento de risco, elaborada em 2003, vai trazer, né? Então, isso é muito importante, né? Então, quando a gente pensa a questão da segurança de acervos, então, quando eu penso segurança de acervo, automaticamente eu penso que existe um risco. Então, se existe um risco, eu tenho que trabalhar esse risco, né? Então, quando a gente trabalha segurança de acervo, automaticamente a gente vai pensar no risco que o acervo está sofrendo. Ou seja, para garantir a segurança do meu acervo, eu tenho que trabalhar todos os riscos para garantir a salvaguarda do meu acervo, certo? Até aqui, gente. Tudo bem? Tem algum questionamento? Algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa? Pronto, então eu vou continuar. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só interromper, pode falar, certo? Então, quando a gente trabalha a segurança de acervo, a gente trabalha a questão do risco, né? Ou seja, existe um risco e eu tenho que trabalhar esse risco. Então, cabe aí o papel do diagnóstico atuar diante desse risco. Então, o diagnóstico, ele é uma ferramenta muito importante. Aquilo que eu falei, né? Aquele exercício que eu passei para vocês, né? Chegasse em casa, fizesse um diagnóstico de algum item, né? De vocês, algum objeto de vocês. Porque é muito importante que você começa a ter um olhar diferenciado daquele bem, né? E o diagnóstico, ele traz isso, né? Então, o conservador, às vezes as pessoas brincam, né? Dizendo assim, Roberto, tem um olho que, meu Deus do céu, né? Porque você consegue identificar um dano àquele acervo, aquele bem, né? Então, é bem complicado para a gente que trabalha com conservação, porque às vezes a gente vai com exposição e tal, às vezes a gente consegue identificar todos os danos àquele acervo, né? Então, isso é bem complicado, né? Então, você consegue, tem um pontozinho lá de oxidação, um fungo e tudo mais. Então, o diagnóstico, gente, ele é muito importante porque ele é uma espécie de dossiê, né? De dossiê do bem ou do edifício, né? Do local de guarda do acervo. Então, por meio do diagnóstico, é possível a elaboração de um plano de gerenciamento de risco e preservação de acervo, visando a preservação e o controle da documentação, tendo em vista também o desenvolvimento dos profissionais que atuam diretamente com os acervos. Ou seja, a partir do diagnóstico, eu consigo traçar um plano de prevenção, seja de risco, um plano de preservação, né?
ou um plano de segurança que eu consigo atuar diante do meu acervo, né? Então, isso é muito importante para a gente. Então, o diagnóstico, ele tem esse diferencial, né? Eu acho que alguém falou alguma coisa, escutei um barulhinho, deixa eu... A Sheila comentou, né? Excelente, temos que aprender a lidar com os recursos disponíveis, isso mesmo, né? Então, quando a gente trabalha com conservação, a gente trabalha sempre pensando nisso, né? Porque a gente já atua numa área que, de certa forma, é cara, né? Porque os materiais, muitas das vezes, são importados, vêm de outros países. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né, na questão dos nossos materiais, o que a gente tem, né? Então, eu sei que eu não tenho todos os materiais para a intervenção no bem, mas eu tenho aquelas ferramentas que podem me ajudar a trabalhar a conservação curativa ou a conservação preventiva, e eu vou estar evitando um dano ao meu bem, né? Então, isso é muito importante. Então, quando eu aplico cursos de conservação, então eu sempre digo isso, né? O principal objetivo do conservador é ter esse olhar, né? Então, ter esse olhar para o bem, né? Não é só pensar, que eu vou intervir e tudo mais no bem, mas eu ter esse olhar da preservação do bem, garantir a preservação dele sem eu ter que intervir nele, né? Então, por isso que a gente sempre diz, né? Menos é mais, né? Porque para a gente é mais importante um bem intacto, sem uma intervenção, do que um bem com intervenção que pode ser descaracterizado e tudo mais, né? Como tem casos, N casos aí, né? Então, o diagnóstico, ele é muito importante, né? Para esse plano de preservação, né? Também plano de segurança dentro do acervo. Então, a partir daí, você pode traçar esses mecanismos de salvaguarda do seu acervo, né? Então, eu trago aqui o exemplo do plano de gerenciamento de risco da Biblioteca Nacional, né? Como eu falei na universidade, eu sou coordenador do projeto Plano de Gerenciamento de Risco e Preservação de Acervos da UFC, né? Então, esse projeto ele foi inspirado no Plano de Gerenciamento de Risco da Biblioteca Nacional. Claro que assim, na época que foi criado o Plano de Gerenciamento de Risco da Biblioteca Nacional, não existiam tantas instituições no Brasil que trabalhavam com gerenciamento de risco, né? Hoje não, né? Hoje nós já tivemos 3 casos de incêndios em espaços museológicos que tiveram tamanha repercussão que os museus cada vez mais passam a trabalhar com o gerenciamento de risco, né? Então, a segurança dos acervos, né? Diante disso. Então, isso é muito importante. Então, assim, sempre ter aquilo em mente, né? Não é que eu vou trabalhar isso porque isso vai acontecer, mas que isso pode acontecer e que eu vou estar preparado para desenvolver, né? Ou seja, para salvar o meu acervo, né? Então, isso é muito importante. Então, o Perdesoli e o Spinelli, ele vai trazer um conceito bem interessante, né, sobre risco, que diz o seguinte: risco pode ser entendido como a chance de algo acontecer causando um impacto sobre objetivo, né? Ou seja, o risco nada mais é de qualquer impacto diante do meu objetivo. Se o meu objetivo é preservar o acervo, tudo aquilo, né, que possa deteriorar o meu acervo, danificar o meu acervo, é tido como risco, né? Isso é inspirado numa norma técnica australiana e neozelandesa, né, de gerenciamento de risco, né, como eu falei, né, muitos países passaram a pensar o gerenciamento de risco, né? O Brasil, só recentemente, ele vem trabalhando isso, né, se levar em consideração todo o trabalho que vem sendo desenvolvido por outros países, né? No Brasil, principalmente, essa questão de incêndios e tudo mais, como o Museu Nacional, isso veio a ser trabalhado ainda mais, né? Então, hoje você tem uma série de publicações, uma série de artigos, né, que falam sobre esse processo, sobre a questão da salvaguarda desse acervo, né? A questão do processo também de salvaguarda, de resgate das peças, né? Então, isso é muito importante, pensar isso também, de que forma essas peças elas vão
ser resgatadas, né? E isso vem sendo trabalhado a partir do incêndio do Museu Nacional, né? Então, isso é muito importante. Então, no Brasil, a Biblioteca Nacional ela é pioneira nesse processo, né, do plano de gerenciamento de risco. Então, o nosso projeto na universidade, ele é baseado, né, inspirado nesse da Biblioteca Nacional. Então, o que é que eles trabalham? Não? Eles trabalham 5 etapas, né? Então, diante do risco, o que é que eu vou fazer, né? O risco está acontecendo. Primeiramente, eu tenho que evitar o risco acontecer. Se eu não consigo evitar o risco, eu tenho que, pelo menos, bloquear ele, né? Depois, eu posso detectar, né? Diante desse processo de identificação, né? Eu vou responder aquele risco e eu posso recuperar, né? Então, vamos dar o seguinte exemplo. Foi um incêndio, né? Eu não consegui evitar o incêndio. O incêndio aconteceu. O incêndio aconteceu numa determinada sala, certo? Eu identifiquei, eu não consegui também bloquear o incêndio. O incêndio era só em uma sala e passou para as outras salas. Eu não consegui bloquear. Então, eu vou detectar o que foi que aconteceu e o que o incêndio gerou, né? Então, quantas salas o incêndio atingiu? Foram 3 salas. Então, eu vou tentar responder, certo? Se eu não conseguir responder ao incêndio e ele continuar, você vai ter um dano aos bens, né? Então, alguns dos bens vão ter que ser recuperados. Então, às vezes, em muitos dos casos, a recuperação dos danos pode ser apenas com o processo de restauração. Então, sempre ter em mente essas 5 etapas, né? Que é o que eles usam, né? O Perdesoli e o Spinelli, eles vão usar no plano de gerenciamento de risco da Biblioteca Nacional. Então, isso é muito importante para a gente. Então, sempre trabalhar como se a gente tivesse numa cebola, né? Na qual você tem o objeto do seu acervo e ele é envolto com várias camadas. A cebola não tem várias camadas, eu não vou tirando a casca da cebola e vai tendo uma outra camada, vai tendo uma outra camada. O acervo é isso, né? Eu tenho esse objeto e aquele objeto está dentro de um armário, né? Então, o armário ele está ali como um processo em volta daquele objeto para garantir a segurança. Depois do armário, eu tenho uma sala, que é a sala de guarda, ou pode ser a sala de exposição, que é uma outra camada. Depois dessa sala, eu tenho o edifício, né? Então, até eu chegar à região, né? Ou seja, eu tenho o edifício, eu tenho o entorno do edifício, eu tenho o bairro, eu tenho a região, né? Então, diante disso, eles passaram a trabalhar os agentes de risco da Biblioteca Nacional, né? Que é isso que a gente está desenvolvendo atualmente na universidade, né? Então, aqui na universidade, a gente criou 10 agentes de risco, né? Inspirado nos da Biblioteca Nacional, a gente criou esses ícones, né? São os primeiros ícones, né? Foram alterados já os ícones do nosso mapeamento, né? Que aí é força física, furto, roubo e vandalismo, fogo, água, pragas, poluentes, luz e radiação, UV e R, temperatura incorreta, umidade incorreta e dissociação, né? São os 10 agentes de risco, ou seja, são os 10 riscos que o acervo ele pode adquirir, né? Ele pode passar por um desses 10 riscos, né? Então, como trabalhar diante desses 10 riscos, né? Claro que assim, a gente pode elencar vários outros riscos e tudo mais, mas esses são os primordiais, né? São aqueles que causam muitos danos ao acervo. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um dos riscos, né? Nós temos o risco poluentes. Para quem não conhece, esse foi o primeiro mapeamento que a gente fez na universidade, foi do NUDOC, que é o Núcleo de Documentação Cultural da UFC. O NUDOC é esse prédio aqui, ó, nessa primeira imagem, certo? Que aí a estrutura do NUDOC, ela possui esses cobogós, certo? Que possibilitar a entrada de alguns gases e tudo mais. Então, você imagina o seguinte, né? O NUDOC, ele está localizado no CH2, né? Na universidade, no campus do Benfica. E o CH2, ele é cortado, né, pela Avenida da Universidade, a 13 de Maio, a Carapinima
e a Juvenal Galeno, certo? Então, a gente sabe que aí tem uma intensidade de fluxo, tanto de quem está indo para o centro, né, saindo da Parangaba, indo para o centro, pela Avenida da Universidade, como de quem está saindo do centro, né, indo para Parangaba, para Maracanaú, por exemplo, né? Então está pegando a Carapinima, ou seja, são vias caracterizadas de grande trânsito. Ou seja, a queima de combustível, né, dos automóveis, elas podem incidir direto no acervo, né? Então, principalmente tendo como base essa estrutura do NUDOC, né? Então, você tem uma estrutura de cobogós e tudo mais, né? Claro que, assim, o NUDOC, ele passou por um plano de reestruturação. Então, a partir do mapeamento dos riscos que a gente identificou, foi feito um plano de reestruturação do NUDOC, né? Então, hoje você tem um novo NUDOC que foi pensado principalmente essas problemáticas, né? Então, isso aqui é só para a gente ter noção, né, um pouco desses agentes de risco, né, que eles vão interferir diretamente na segurança do acervo, ou seja, na preservação daquele meu acervo. Então, isso é muito importante para a gente, né? Então, pensar isso, não pensar só, é só a reserva técnica que eu tenho que pensar, o mobiliário e tal, que tal acervo, não. Né? Eu dei o exemplo ontem do mobiliário, né? De um exemplo do Museu Casa de Quinca Moreira, que é uma estrutura de madeira, né? A casa é em taipa de mão, tem uma estrutura de madeira que eu não posso usar um mobiliário de madeira, porque pode propiciar a infestação, né, de cupins e tudo mais. Então, é um cuidado que a gente deve ter, né? Então, a gente precisa pensar, para além do edifício, o local na qual o museu está, né, inserido, né? Então, isso é muito importante. Eu lembro que uma vez eu participei da apresentação do plano da Biblioteca Nacional, né, e um dos questionamentos, se eu não me engano, foi o Jaime, né, Spinelli, ele falou sobre a questão do museu, da Biblioteca Nacional ser próximo do Santos Dumont, do aeroporto Santos Dumont, né? Aí ele falou no seguinte, né? Imagina aí, um avião sai do Santos Dumont e acontece alguma coisa e se choca contra o prédio, né, da Biblioteca Nacional. Então, isso é bem complicado, né? Mas é um dano, é um risco ao acervo, né? Então, como garantir a segurança desse acervo, né, tendo em vista isso? Então, isso é muito importante. Então, eu trouxe um exemplo, né, do gerenciamento de risco que a gente desenvolve. Então, em caso de emergência, o que salvar, né? Então, em caso de uma emergência, o que salvar? Então, aí eu trouxe uma imagem do Museu Nacional, né, em chamas. Então, assim, diante disso, o que salvar, né? A gente sabe, a gente que trabalha com acervo, que, em primeiro lugar, a gente tem que salvar a nossa vida, né? Em primeiro lugar, a gente tem que salvar a nossa vida. Mas, em segundo lugar, a gente tem a obrigação de salvar itens do acervo também, né? Então, por exemplo, no Museu Nacional, você viu cenas de pessoas que trabalhavam, que conheciam os espaços, tentando salvar uma coisa ou outra e tal do acervo, né? Então, eu pergunto isso para vocês. O que salvar, né? Em caso de uma emergência, o que salvar, né? Então, isso é muito importante para a gente, né? A gente precisa saber o que salvar. A gente sabe que todos os itens do acervo são importantes, mas existem itens que são ainda mais importantes, né? Que aí entra a questão do grau de raridade do item, o valor histórico e tudo mais. Então, isso é muito importante, né? Então, quais os critérios usados no salvamento de um bem do acervo, né? Valor econômico, valor simbólico, valor histórico, valor de prêmio da coleção, valor de relação intangível, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, eu pergunto para vocês, né, o que salvar diante de uma emergência no acervo de vocês, né? Então, as pessoas que trabalham com acervo, né, em locais de guarda de acervo, vocês têm isso mapeado, né? O que tem no acervo, o que é mais importante para a coleção, né? Então, isso é importante, né? No caso de gerenciamento de risco, isso é importante na questão de um plano de preservação do local. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Então, se eu tenho mapeado, né? Porque assim, eu tenho a coleção que é mapeada.
As prateleiras na cor laranja são itens de valor raro. As prateleiras na cor verde são itens... Porque aí não só os profissionais que trabalham no acervo, que conhecem o acervo, mas outras pessoas podem salvar o item, né? Ou seja, os profissionais do corpo de bombeiro, quando chegar, está acontecendo um incêndio, eles vão perguntar o que é prioridade, né? Aí você que trabalha no acervo, você vai dizer assim, ó, a ala X é prioridade, porque a ala X contém os acervos em papel, o acervo têxtil, as plumárias e tudo mais, né? Então, isso é importante. Você ter mapeado isso é muito importante num momento como esse, porque até mesmo o bombeiro que nunca foi, às vezes tem profissionais do corpo de bombeiro que nunca visitou aquele ambiente, né? Então, ele precisa saber por onde ele pode começar, né? Então, isso é muito importante. E cabe a nós, profissionais de guarda de acervo, saber, né, mapear isso, né, ter um mapinha, né, com todo o local de guarda do acervo, da exposição, identificando o que é prioridade, né, num momento de emergência como esse, né? Então, isso é muito importante para a gente. Então, aqui eu trago um questionamento para vocês, né? Em caso de emergência na sua casa ou no seu local de trabalho, o que você salvaria, né? Então, eu acabo a apresentação por aqui e eu coloco essa questão para vocês, né? Como a gente está numa oficina, eu trago esse questionamento para que vocês possam pensar e possam me dizer, né, o que vocês salvaria e por quê, né? Então, eu finalizo a apresentação com esse questionamento e eu abro para o público, né, para que vocês possam me dizer o que vocês salvariam diante de uma emergência no acervo de vocês. Eu vou parar aqui, compartilhamento, e vou abrir para o público. A Sheila deu um exemplo, né, que é no Museu Casa de Nhozinho, as peças do dono da Casa Nhozinho, né, que aí Eu não entendi, Sheila, o seu exemplo. Boa tarde. De São Luís do Maranhão, no caso do Museu Casa de Nhozinho, tem alguns estagiários que estão participando da oficina. E eu exemplifiquei no museu, no caso, as peças do anfitrião, do dono da casa. É um museu que ele traz muito do nosso artesanato, do artesanato maranhense, com uma grande representatividade, mas tendo como principal, no caso, quem leva o nome da casa. Então, no caso de um incêndio, primeiro a vida e as peças dele. Certo, entendi. Agora deu para entender, isso mesmo. Então, assim, os museus, eles precisam parar para pensar um pouco sobre isso, né? Então, no caso de uma emergência, que eu dei o exemplo do incêndio, mas pode ser uma inundação, algo do tipo, né? Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Pode falar, Cid. Não, porque justamente, sempre tem eu vou colocar um tema, como se fosse um tema que vai orientar aquele museu, e pelo menos na Casa de Nhozinho eu observo dessa forma, as peças dele, os brinquedos, miudezas, que é a nossa atração principal. Então, eu visualizo muito por causa disso. E eu creio que todo museu, se não tiver tem várias peças no seu acervo, que devem ter realmente, como você classificou, dentro daquelas características, para estar se balizando. Eu acho que, de repente, nem se tem essa visualização dentro do museu mesmo, sobre o que realmente é mais valoroso aqui dentro, o que faz realmente o museu girar, as peças principais. Sim. E é interessante pensar isso,
né? Porque, assim, existem alguns museus que já estão trabalhando a questão do gerenciamento de risco, e, assim, para o gerenciamento de risco, né, existe também um processo que, por exemplo, não é só saber o que salvar, né? Então, eles geralmente, fica difícil você atribuir um certo valor para uma coleção, né? Porque é você, é o seu ponto de vista, né? Então, existem uma série de, como é que eu posso dizer? Eles criam fichas, né, para estipular os valores para cada item do acervo, tendo em consideração o valor econômico, o valor simbólico, o valor histórico, o valor de prêmio da coleção, o valor de relação intangível, né? Vamos dizer que seja de 1 a 5, então para cada peça ele vai recebendo, né? Ele vai adotando, não, essa é 1, essa é 2, essa é 3, essa é 4, essa é 5, né? E aí ele chega num denominador, né? Num valor que ele consegue estipular para a coleção isso, né? Então o Perdesoli no Brasil é ele que trabalha com isso, né? O gerenciamento de risco, faz essa questão dos cálculos e tudo mais. Então, se eu não me engano, a Câmara dos Deputados já realizou isso, a própria Biblioteca Nacional, né, para sinalizar isso, né, a questão desses valores. E é interessante porque, assim, gente, não é só a questão do valor histórico, cultural, econômico da peça, mas a própria questão da acessibilidade da peça, né? Aquilo eu dei um exemplo que era o seguinte: a peça era muito importante, a pessoa guardou numa gaveta com 7 chaves no último armário, tudo mais. No caso do incêndio, ela não vai conseguir ter acesso a essa peça, né? Então você vai dar exemplo de uma tela de 3 metros de comprimento por 2,5 metros de altura que está fixada em uma parede. Como é que eu vou salvar essa tela, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar, né? É a coroa do imperador que está lá no Museu Imperial, que está numa vitrine, que tem toda uma proteção e tal, que você não consegue retirar, né? É uma plumária que está num expositor, que o expositor faz parte de uma vitrine que tem outras peças que eu também não vou conseguir tirar. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, quando a gente trabalha a questão do gerenciamento de risco, a gente pensa um pouco sobre isso, né? Mas eu queria saber de vocês, nos locais, quem puder, né, falar um pouco sobre os locais de trabalho de vocês, né? O que vocês salvariam e por quê, né? A Sheila deu o exemplo dela aí, que eu achei bem interessante, né, importante. E eu queria saber de vocês, as outras pessoas que estão participando, né, o que vocês salvariam, né? Pode dar exemplo também da própria casa, né? Porque às vezes a pessoa não para pensar isso, né? Da minha casa, o que eu vou salvar e tudo mais. Oi, Roberto. Oi, Eliane. Eu estava aqui pensando se houvesse um caso desse lá no MIS, eu ia ficar louca, porque é tanta coisa que eu não saberia. Mas aqui em casa, eu estava pensando, talvez aqui em casa eu conseguisse pensar melhor. Eu acho que a nossa documentação pessoal, né, talvez as fotografias, as memórias, as coisas que você não encontraria, não poderia substituir, né, facilmente. Né? Então, eu acho que a documentação pessoal, documento, enfim, as coisas de fotografias, eu acho que seriam coisas que eu correria para salvar. E depois a gata. Sim, é importante. A questão da vida, né? Então, assim, em primeiro lugar, sempre a questão da vida, né? Isso é muito importante. A vida, né? Nós, em termos E de os bem. animais. Isso. Gostei, Aline. Alguém mais quer falar um pouco? Eu vou falar um pouco, assim, que lá no mínimo, que é o museu onde eu tenho mais experiência, assim, eu sempre só recebo essa incumbência do que é importante do que não é. Criou-se meio que um mito, digamos assim, ao meu respeito, de que eu
fui formada pelo Strigas, que eu sei o que é importante do acervo do museu e etc. Aí agora, no começo da pandemia, que o museu fechou e fica mais só uma pessoa que cuida da limpeza da casa e tudo, e do próprio sítio, mas não tem aquela manutenção como havia antes, quando o museu estava aberto, né? E aí chegou um momento que a Raquel, no caso, que é a herdeira do museu, me chamou querendo que a gente retirasse algumas obras, porque o museu está fechado e tal, e que a gente retirasse por uma questão de segurança, tanto da integridade da obra, né, por não estar tendo essa manutenção e estar lá exposta, as que estão nas exposições estavam expostas à poeira e a outros riscos de degradação, e também por uma segurança por acaso alguém entrasse na casa, porque mesmo a gente tendo uma pessoa que fica lá à noite fazendo segurança, e uma segurança eletrônica também é um risco que se corre, né? E aí e aí eu fui chamada para fazer essa escolha, o que deveria ser retirado da exposição para ser guardado, ser levado, embalado, devidamente embalado e ser levado para um local mais seguro, digamos assim, que a gente considerasse mais seguro naquele momento. E é sempre uma tarefa meio difícil, porque aí eu ficava imaginando, tem coisa que tem um valor financeiro maior, tem coisa que tem um valor financeiro quase nada, mas que tem um valor patrimonial, simbólico, grande, assim, representativo de um período e tal. E é uma tarefa difícil, a gente não tinha como tirar todas as coisas que estão expostas, assim, porque as que estão na reserva a gente percebe de uma forma mais segura em relação à degradação, porque mesmo sendo a casa que não é forrada, mesmo não tendo um ar-condicionamento, mas assim, a gente tem um trainel deslizante, que as obras estão guardadas, e aí, de certa forma, elas estariam menos expostas. E aí a gente também não poderia tirar tudo, porque o local para onde essas coisas iriam não caberia todas as coisas que tem. E é uma tarefa difícil essa escolha, né? Que eu acho que ela é muito pessoal, de certa forma, e aí eu me sinto muito assim, poxa, que responsabilidade estão me dando. E eu parto muito das problematizações a respeito da memória, do fato da memória ela ser seletiva também, né, da gente guardar determinadas coisas e esquecer outras, lembrar de umas em detrimento de outras, e foi meio que isso que eu cheguei a fazer. Não vou falar quais foram as obras que eu retirei, mas assim a gente tirou parte das exposições. No momento, a parte das exposições ainda estão desmontadas por conta disso. Mas é uma tarefa difícil essa escolha. Era isso, essa experiência que eu queria trazer aqui, assim. É isso. Sim, eu achei bem interessante, Paula, mas é isso mesmo, né? É uma escolha difícil, né? Por isso que muitas vezes, quando a gente trabalha com gerenciamento de risco, a gente tem tipo uma ficha que aí você consegue estipular, né? Porque você coloca todos esses valores, valor cultural, valor intangível, valor econômico da peça, e também essas problemáticas, né? Se a peça ela está em um mobiliário, como é que está o armazenamento da peça, se ela está acessível, qual a dimensão da peça, se é uma peça enorme, é uma tela, né? Como eu dei o exemplo, né? Enorme, que você não consegue simplesmente sair com a tela e pronto, não, você não consegue, né? Então, são questionamentos como esse que a gente precisa parar para pensar, né? Claro que o ideal é que a gente conseguir manter a segurança do acervo, né, no ambiente, né, sempre garantindo a questão da conservação preventiva, evitando esses danos, né, sempre para evitar também a questão de um sinistro, né, um alagamento, um vazamento, né. Então, isso é muito importante para a gente. Então, eu gostei muito desse seu exemplo. Mais alguém quer colaborar? Trazer algum exemplo? Boa tarde. Boa tarde.
É muito interessante pensar essa questão de salvaguarda, porque tudo que a gente pensa que tem no acervo nos vem como algo importante, né? Já que a gente trabalha nessa instituição. E ter um plano de gestão de risco já elimina ou então diminui aquela nossa propensão de tentar salvar aquilo do acervo que a gente tem um valor pessoal. Porque lá onde eu trabalho, uma galeria de arte fotográfica, no meu caso, a primeira coisa que eu iria pensar em salvar é umas cópias que a gente tem da matriz original de umas fotos do Benjamin Abraão, que ele acompanhou o cangaço. Então, seria a primeira coisa que eu iria lá salvar. Sendo que a maior parte do acervo tem muita coisa do Chico Albuquerque, fotografias dele com a minha chefe, né? Tem muita coisa muito importante, tanto de valor histórico quanto também sentimental. Então, ter essa gestão de risco é uma coisa absurdamente importante, para não levar a gente para um viés tão pessoal e pensar mais no acervo como um valor histórico e não tão pessoal, né? É muito interessante pensar assim. Sim. Isso é muito importante, né? A Paula citou a questão da reserva técnica e tudo mais, né? E eu sempre, quando comecei a trabalhar com museus e tudo mais, eu sempre era uma preocupação que eu tinha, né? Que às vezes você notava que o acervo ficava na reserva técnica e tal, aí eu sempre ficava me perguntando, se acontecer algum dano ao museu e tudo mais, existem itens do acervo na reserva técnica que nunca foram vistos pelas pessoas, entendeu? Então, você tem uma perda que você não consegue nem imaginar, entendeu? Então, às vezes, tem itens do acervo que, às vezes, nunca foi exposto. Então, daí uma preocupação ainda maior com a reserva técnica, né? Então, com o local de guarda do acervo. Gostei muito desse seu exemplo, Gabriela. Mas alguém quer dar... Eu vou agora, gente, mostrar, né, como eu falei, eu coordeno o projeto de gerenciamento de risco, né, da universidade, e a gente criou um sistema, né? A partir do gerenciamento de risco, a gente criou um aplicativo, né? Não é bem um sistema, não é um aplicativo, é um sistema que a gente chama de SIGERPA, né? Que é o Sistema de Gerenciamento de Risco e Preservação de Acervos da UFC. Que aí ele está disponível no nosso site. Então, eu vou mostrar para vocês, para quem tiver interesse e tal, a gente já tem um mapeamento de deixa eu ver aqui. Está no nosso site, né, no site do Memorial da UFC. Então, para quem não conhece, no site do Memorial da UFC, vocês estão conseguindo visualizar aí. No Memorial da UFC, aqui embaixo, ó, tem aqui, ó, SIGERPA. Então, vocês podem entrar no SIGERPA, vai falar do projeto, o que é o projeto, né? Sejam bem-vindos ao Sistema de Gerenciamento de Risco e Preservação de Acervos da UFC. O SIGERPA é um sistema web desenvolvido para mapear e disponibilizar para toda a comunidade que se utiliza dos acervos da UFC todas as informações relacionadas aos agentes de risco, tendo em vista sua incidência, suas causas e estratégias que venham a eliminar ou estabilizar os riscos do acervo, né? Quando a gente pensou o plano de gerenciamento de risco da UFC, a gente pensou numa perspectiva de tentar envolver também a comunidade, né? Não só os profissionais que trabalham nos acervos, mas também a comunidade que se utiliza daqueles acervos, né? Então, quando a gente fala comunidade, a gente está falando para além da comunidade universitária, não são só os estudantes, mas a comunidade do Benfica, que se utiliza da biblioteca da universidade, a comunidade do Benfica que vai para o museu, a comunidade de Fortaleza que vai para o museu. Então, isso é muito importante, né, para a gente. Então, a gente já tem um mapeamento de dos espaços de guarda, né, que é do NUDOC. A partir do gerenciamento de risco, foi feito o plano de reestruturação do NUDOC. Então, hoje a gente tem um novo NUDOC, né, claro que muitos dos riscos que foram identificados, eles já foram eliminados, né? Então, futuramente a gente vai fazer uma reanálise e vão ficar aqui como itens eliminados, né? Então, aqui você tem uma ficha, né, com informações sobre o local,
né, do espaço de guarda. Identificação dos acervos que compõem o local de guarda. E aqui alguns riscos, né? Cabe uma observação em um dos riscos, né? A gente tem um risco aqui que é o criminoso. Então, quando vocês clicarem aqui, criminoso, vai aparecer não possui risco. Ah, Roberto, não, vocês não possuem risco criminoso? O que é que acontece? Quando a gente trabalha com gerenciamento de risco, a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente com as informações. Porque, às vezes, uma informação dessa, ela pode contribuir para a incidência do risco, né? Então, optamos por não disponibilizar as informações referentes à questão risco, né? O risco criminoso, né? Então, todos os outros riscos você quando abre, você tem lá força física, aí vai mostrar na incidência de vento. Aí você tem a camada da cebola, como eu falei, a região, o sítio, o edifício, a sala, o mobiliário de armazenamento, exposição, o objeto e o procedimento. A gente precisa entender que, às vezes, gente, um risco, né, dentro do acervo, né, que causa a insegurança do acervo, ele pode estar relacionado ao procedimento, ou seja, é um procedimento errado. A pessoa acha que está fazendo o procedimento certo, mas ela está fazendo um procedimento errado. Às vezes é um produto de limpeza que ela está usando num piso, que é uma machetaria que está manchando o piso, que é um ladrilho hidráulico, ou é um tipo de produto químico que ela está usando, que ele causa um poluente, né, para o ambiente que vai incidir diretamente no acervo. Então, a gente sempre tem isso. Então, você vai encontrar, né, os diferentes tipologias de risco, certo, que foram mapeados, né, no DOC, né, no caso. Então, fogo, pragas, aí você tem. Quando tem não se aplica, é porque como aqui é relacionado à região, não vai se aplicar esse risco, né? Ele vai se aplicar o armazenamento, eu acho que a partir da sala, não, do mobiliário, a partir do mobiliário, né? Então, ele vai se aplicar a partir do mobiliário, que é um armazenamento incorreto. Então, é o tipo de armazenamento que está sendo incorreto, né? A incidência de luz. Então, para vocês que têm algum interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, sobre a questão do gerenciamento de risco, essa página eu acho bem interessante, porque a gente vai falar tanto do projeto, como também das ações que estão sendo desenvolvidas, né? Então, vai falar sobre o projeto, né? Falar um pouco sobre o projeto, a equipe, sobre o laboratório também. Então, assim, para quem tem um interesse, certo? Fica disponível aí no nosso site, né? No site do Memorial da UFC. Então, vocês podem colocar aqui um setor e vai aparecer, né? No caso, no doc já foi feito, né? O mal que ainda não foi feito, né? Então vai aparecer, quando clicar vai aparecer. Este risco não está completo, ainda em breve. Em breve ele estará disponível. Certo? Então eu acho que é isso. Não sei se tem algum questionamento. Eu abro para os participantes, né, fazer algum questionamento, alguma pergunta. Marta, na hora que tu abriste lá o aplicativo, fizestes um histórico, né, digamos, daquela sala, daquele acervo. Tu entraste em detalhes o que tem naquela ficha, ou é uma coisa mais geral? Eu pergunto isso por uma questão de segurança do próprio acervo com relação a furto dessas obras raras, entendeu? Principalmente Sim. no caso do Goethe, que tem os livros raros, a parte de cerâmica, de plumária. Então, é isso que eu não vi no caso daquela fichinha que tu fizeste antes, né? Antes de mostrar os riscos. E aí, essa é a minha pergunta. Se tu tinhas colocado o que tem exatamente, né, do acervo daquela sala.
E a minha preocupação foi mais com relação a isso mesmo, a furto, né, dessas obras. Porque aí, de repente, a pessoa pode entrar ali e ver o que que tu tens, né, dentro de cada acervo e, sei lá, tentar alguma coisa, né? Mesmo que tenha toda a segurança. Pronto, Marta. É algo mais geral, né? Então, Tá. geralmente são informações que estão já disponíveis para o público, certo? Então, a gente sempre se preocupou com essa questão das informações. Então, alguns itens, alguns riscos, eles não vão estar disponíveis, vão estar disponíveis apenas para os profissionais que trabalham no ambiente, certo? Ok. Aquilo que eu falei. Às vezes, uma informação, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma informação, ela pode gerar um risco, né, para o acervo, né? Como você Exato. citou aí o exemplo das obras raras e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? Obrigado pelo seu questionamento. Bem interessante. Ok, obrigada. Mais algum questionamento? Então, eu acho que é isso. Eu vou passar para a Paula para finalizar. A gente finaliza a nossa oficina de hoje, certo? Eu fico aberto a algum questionamento. Vou deixar meu e-mail também, que se vocês tiverem algum interesse, certo? Que eu puder ajudar. E vou disponibilizar os textos para a Paula. Obrigado a todas e todos. Então é isso. Quero agradecer ao Roberto mais uma vez. Acho que aprendemos muito nesses 2 dias, né? Nas 5 oficinas que aconteceram até aqui, cada uma com suas especificidades. E acho que tem sido muito proveitoso, muito rico para a gente, para todos nós que somos profissionais de museus ou pesquisadores interessados na área e tal. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, que fizeram inscrição ou não, mas que estão aqui presentes, contribuíram com as suas falas, com as suas experiências e com a sua presença. E obrigado por nos ajudar a construir esse projeto, né? Que o projeto está sendo construído juntos, desde o momento que ele foi pensado até esse momento de execução das nossas falas, das nossas experiências, da fala de cada um dos professores e dos participantes. Quero agradecer à Secutifor, ao Fundo Municipal de Cultura e à Lei Aldir Blanc por possibilitar esse encontro e dizer que amanhã nós temos a palestra às 14 horas com a professora Graciele Siqueira, que é a diretora do MAUC, do Museu de Arte da UFC, e ela vai falar sobre treinamento de equipes administrativas e de apoio, que esse tema, já até me perguntaram sobre o tema treinamento, porque parece algo muito técnico e tal, mas, assim, essas oficinas, eu peguei a ementa das oficinas do IBRAM, né, são das oficinas do IBRAM, e acho que aí, quanto a isso, a gente pode ver a questão é uma questão de nomenclatura, não significa que a gente vai treinar as pessoas para elas seguirem um caminho. Enfim, é uma questão a gente pensar também. E temos às 16 horas a oficina com o Carlos Viana, o Carlinhos, que é sobre a acessibilidade em museus. Porque às vezes a gente fala tanto das exposições e a gente não pensa em um público mais específico, né? No caso de pessoas com algum tipo de deficiência, seja visual ou outra. E o Carlinhos, ele é cego, é jornalista, vem trabalhando nessa área de acessibilidade já há bastante tempo, e ele tem muitas contribuições a trazer para nós amanhã. Então é isso, obrigada a todos e até amanhã.